E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal. Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, Anaíta Gurgel, atriz dos filmes A Noite Amarela e O Som ao Redor, dois filmes aí que eu gosto muito do nosso cinema. E, Ana, por favor, se apresente, como você entrou no ramo do cinema, fala mais sobre a sua carreira. Eu tenho 23 anos, eu moro em Olinda, é uma cidade bem pertinho de Recife, onde tem um carnaval e tal. E, bem, desde criança eu tive muito contato com arte, minha mãe é artista plástica, enfim, nenhum contato muito grande com o cinema, não é uma coisa que meus pais introduziram na minha vida. Meu pai sempre dorme no meio dos filmes. Mas o primeiro contato que eu tive com o cinema foi... Enfim, eu fazia teatro e eu sempre gostei disso. E eu comecei fazendo O Som ao Redor, um filme de Kleber Mendonça. Só que aí depois eu passei muito tempo sem ter contato algum com o cinema. Eu fiz Direito, me formei no final do ano passado. E aí o meu segundo contato com o cinema foi quando eu fiz A Noite Amarela. E foi quando eu decidi que era o meu caminho, né? Entendi. É isso. Muito bom. Bom, Ana, eu queria saber então da sua relação com o terror, né? Porque você fez o A Noite Amarela e a gente aqui costuma perguntar sobre a relação do terror do entrevistado. Então, fala aí sobre os seus favoritos, como você se relaciona com o terror no cinema. É engraçado, eu nunca fui cinéfila. Definitivamente não me intitulo assim. Mas depois... E assim, muito menos assistir filme de terror. Eu não tinha contato algum com terror. Eu só vinha ter depois da Noite Amarela. Nossa, depois da Noite Amarela eu comecei... sim. Eu ouvia muito Ramon falando e, enfim, toda aquela galera meio que fazia parte do cenário do terror e conhecia muito e eu não entendia nada, ficava super por fora. E aí, depois que eu fiz A Noite Amarela, eu decidi começar a assistir terror. E aí comecei assistindo Vermelho Profundo, de Dario Argento. Nossa, muito bom. Eu comecei assistindo esse filme porque o nome da produtora da Noite Amarela é Vermelho Profundo. Caramba! E aí, Verdade. por causa do filme, porque Ramon gosta muito de Dario Argento. E aí eu comecei assistindo e eu fiquei assim, chocada, né? Porque Dario Argento é meio chocante. Mas eu achei tudo tão bonito, sabe? No final das contas. Depois eu assisti Suspiria e me apaixonei. Depois eu comecei a assistir uns filmes de Polanski também. Eu gosto muito do Bebê de Rosemary. Aquela trilogia do Apartamento, eu acho que é assim, né? Que se intitula. O Inquilino, o Bebê de Rosemary e Repulsa. Isso. Nossa, eu amo Repulsa também. Sim. Na verdade, foi o primeiro filme de Polanski que eu assisti, foi Repulsa. Achei incrível. Maravilhoso. E deixa eu ver o que é que eu Aliás, gosto. Só um comentário sobre o Repulsa, que eu fico chocado por conta do Polanski, porque é um filme bem, eu diria que, progressista para aquela época. Porque é um filme com a mulher protagonista e eu analiso muito a relação do machismo ali, a relação dela com os homens, que é sempre fechada, ela sempre está com medo e tal. E é feito pelo Polanski. Tipo, o Polanski, você sabe que ele é conhecido pelos seus pesares. Sim. Então eu fico chocado como que o cara, na vida pessoal, é um escroto e na vida artística ele faz algo tão lindo quanto só um comentário por fã. Não sei, ele parece entender muito bem, né? Sim. Todo esse contexto aí. E usou para fazer uma belíssima obra. Porque tem um outro filme de terror também específico que eu gosto muito, que chama Eyes Without a Face. Eu não me atrevo a falar o título em francês, porque eu não sei francês.
Muito Mas, bom também. ai, meu Deus, esse filme é maravilhoso. E assim, ele tem. É porque tem uma coisa que me assusta muito, particularmente. Que é esse negócio de laboratório, desses experimentos científicos que acabam ultrapassando barreiras que talvez não devessem ser ultrapassadas, né? Sim. Como é o caso de Frankenstein. Eu tô Uhum. lendo Frankenstein agora. Eu não terminei ainda, acho que faltam umas 15, 20 páginas, mas eu já posso dizer que também é um livro maravilhoso. Sim. E eu acho que tem tudo a ver com Eyes Without a Face, né? Esse Total. ambiente meio que de, sei lá, de laboratório, enfim, uma perversão, Uhum. sei lá. Sim. Acho que no terror esses são os meus preferidos. Nossa, já tá num caminho muito bom, porque você já tá conhecendo os clássicos e tal, os mais importantes. É muito foda. E agora eu queria entrar mais na Noite Amarela mesmo, como que foi participar do filme. Eu acho que é um filme muito. Eu até comentei isso também, eu acho que é um filme muito visual, sabe? Eu sinto muito o Brasil nele. Porque uma coisa que eu tentei fazer em um dos meus curtas é utilizar a cor amarela dos postes, sabe? Que é bem brasileiro isso, para ajudar na atmosfera do terror. E eu acredito que o Ramon, né, o diretor, ele fez a mesma coisa na Noite Amarela, que ele usa esse, principalmente no ato final ali que vocês estão procurando. Esqueci o nome do personagem. Mas, e aí, Qual o personagem? a do A piercing, que ela Karina. some. Isso. Sempre se E... referem a ela como a do piercing. Ramon não queria que esse piercing ficasse no filme. Sério? Sério. E Caramba. aí, no final das contas, ficou e eu acho que tá muito bom. Nossa, demais. É a maior característica, né, da personagem. Sim. É um negócio E... meio touro, né? É muito Sim. engraçado isso, porque é Hannah, que é a atriz, ela se parece com um touro em alguns trechos. Uhum. E tem um diálogo sobre isso, né? Eu não sei se você está lembrado, mas tem a coisa deles chegarem na casa num caminhão que está levando o boi. É, é como Caraca, se eles é como se eles estivessem indo para o abate, assim. E aí que tem foda. todo um diálogo sobre o matadouro do avô de um dos personagens. Enquanto Lembro. isso, a Karina tá ali explorando a casa e tal. Então, eu acho que esse piercing tá ótimo. Muito foda, muito foda. Então, continuando, eu queria saber mais de como foi Ótimo. participar e tal, dos bastidores aí. Ai, foi uma das melhores experiências da minha vida, com certeza. Foi algo inesperado. Eu não estava fazendo teste de elenco, enfim, estava fazendo direito, né? Uhum. Completamente fora desse circuito aí. E aí Maria me enviou uma mensagem no Facebook dizendo, ó, Maria é uma das produtoras. Uhum. E aí ela enviou uma mensagem dizendo, ó, a gente tá fazendo um longa aí e tu não topa fazer uma entrevista, não? Era uma entrevista, não era nem um teste exatamente. Sei. E aí eu topei, enfim, foi incrível, desde a preparação, porque, na verdade, uma das etapas do teste foi uma preparação, foi um workshop, na verdade, em que a gente pôde se conhecer, foram alguns atores daqui do Recife, porque tem ator de vários lugares, né? Daqui do Recife, tem de Campina Grande, de João Pessoa, e do Ceará. São esses 4 lugares, no final das contas. Yeah. E aí, já no teste, a gente se encontrou e a gente já criou uma amizade. Foi um negócio, assim, muito... não sei, eu olho para o filme e parece que é um registro de umas férias que eu tive com os meus amigos. De fato, de fato. Foi incrível. Isso já entra na minha próxima pergunta, porque eu sei que tem uma cena, eu lembro dela, que começa a passar várias fotos de vocês em várias situações. E eu fiquei curioso, eu falei, caramba, será que... Porque eu não tenho nem foto assim com meus amigos. Eu pensei, será que eles são amigos na Uhum. vida real? E aí o diretor utilizou disso em prol do filme? Ou foi feito pro filme mesmo? Foi feito para o filme mesmo. Caramba, que foda.
Inclusive, uma dessas fotos, os meninos estão, nós estamos de farda, né? E é a farda de um colégio que tem, tanto aqui no Recife quanto lá em Campina Grande, que se chama Damas. E Ramon, que é o diretor, estudou nesse colégio. E assim, tem todas umas piadinhas sobre esse colégio no filme, né? Na cena do posto, elas brindam e aí elas amaldiçoam as freiras do colégio e os professores e tal. Verdade. E quando a gente foi para Campina gravar as cenas, na verdade, antes mesmo da gente gravar, Ramon fez questão de mostrar Campina Grande pra gente, para que a gente se familiarizasse com todo aquele espaço, porque muitos do elenco não são de lá, né? E a gente foi conhecer o colégio das damas e tal. E, enfim, uma das fotografias que aparecem no filme é a gente lá de farda, né? Como se a gente estivesse no colégio e tal. Eu amo aquelas fotos. E realmente elas parecem muito espontâneas. Sim. Porque, na verdade, tudo era muito espontâneo mesmo, sabe? Era tudo muito dinâmico. A gente se tornou amigo, de fato. A gente ficava muito junto, a gente se divertia demais. Enfim, éramos um grupo de amigos. Nada daquilo ali é mentira, assim. Tudo poderia ter acontecido mesmo. Foda. E eu queria saber como que foi a recepção. Eu não sei se você chegou a ver isso, tipo, se você procura a reação do público, review sobre o filme. Como que você sentiu que as pessoas receberam o filme? Na época que lançou e agora, até agora? Na época que lançou, foi lançado em Roterdã. E aí eu tive esse prazer de ver a estreia da Noite Amarela. E uma coisa que eu percebi foi que o filme, ele costuma cativar o pessoal mais jovem. Acho que assim, porque é mais fácil, né, de você se identificar com aqueles personagens e tal. Então, eu percebi isso. Em algumas sessões em que tinha muita gente mais velha, parece que o filme não pegava tanto, sabe? Sim. E até hoje eu vejo que na internet, o pessoal que realmente vibra, geralmente é mais novo, assim. Porque tem muita cena engraçada, de coisa que adolescente faz mesmo, né? Eu acho que tem também a identificação, né? De, por exemplo, vocês ali na casa, bebendo, trocando ideia, ouvindo música. Eu acho que é algo que muita gente da nossa idade, assim, de 20 a 25 anos, consegue se relacionar muito, sabe? Então, com certeza deve ter ver. Eu queria saber como que foi a relação agora com o Kleber Mendonça, porque ele é um dos meus diretores favoritos. E eu tinha que perguntar como que foi trabalhar com ele, como que é o Kleber Mendonça Filho no set de filmes. Não sei se você lembra, porque faz muito tempo, né? Você falou que você estava com 13 anos. Então eu nem sei se você lembra, mas o que você puder falar. É verdade. Eu te confesso que assim, eu fui poucas vezes pro set, né? Eu não apareço tanto no filme. Eu faço umas cenas curtinhas e tal. Mas eu me lembro que ele era muito, muito tranquilo. Tem uma cena no Som ao Redor que até hoje eu olho assim, morro de vergonha. É uma cena em que tem um diálogo entre eu e uma amiga minha. E a gente parece estar dublando alguma coisa. Eu não sei se você lembra dessa cena, mas é ali no aniversário e tal. E essa cena entrou no filme porque quando eu fui fazer o teste de elenco para o Som ao Redor, eu não sabia de nenhum texto decorado, assim. Eu não sabia nem como é que funcionava um teste de elenco. E aí, quando eu cheguei lá, a Kleber perguntou, você tem algum texto, algum monólogo e tal? E aí, a única coisa que eu tinha era um texto de High School Musical. Porque quando eu era mais nova, eu queria muito ser dubladora. Até hoje eu acho interessantíssimo. E aí eu decorava os textos todos dos desenhos animados que eu assistia, de High School Musical, esses filmes da Disney. Uhum. E aí eu tinha decorado essa cena de High School Musical 3, que era um diálogo de Sharpay com a assistente dela, Kiara.
E aí não tinha ninguém, né, pra fazer esse diálogo comigo, e eu fiz sozinha, fiz as duas. Foi uma coisa, assim, engraçadíssima, né? E aí, na hora, Kleber riu e ele queria colocar esse diálogo no filme. E eu ficava, meu Deus, sabe, que loucura! E tá lá no filme. Então, assim, ele era muito aberto a novas ideias, enfim. Muito foda. Eu adoro essas histórias de bastidores, né? Eu descobri, teve um colega dia desses, desculpa, teve um colega dia desses que disse, eu tenho DVD do Som ao Redor em casa e nos tem um negócio lá de, como é que fala? Uns extras. E aí tem umas cenas do teste de elenco. E eu não tenho, incrivelmente, eu não tenho o DVD do Som ao Redor. Então eu nunca consegui ver esse teste. Eu até agora não consegui, mas estou em busca. Legal. E eu queria saber se você tem algum diretor que você admira, que você gostaria de trabalhar, brasileiro ou não. Se você tem algum diretor que você admira, assim, a ponto de querer, sabe, sonhar trabalhar junto um dia. Caramba, eu gosto muito de Almodóvar. Mas assim, né? Difícil. Do Brasil, eu gosto muito da Marina Persson. Tem um filme dela que eu assisti inúmeras vezes. Já aluguei no YouTube, assim, umas 3 vezes. Eu deveria ter comprado, porque, assim, nem vale a pena mais. Mas eu assisti muito na Netflix também. Se chama Califórnia. Eu não sei se ainda tá na Netflix. Mas, enfim, é um filme que se passa nos anos 80 e eu já acho o máximo, porque eu adoro anos 80. E, enfim, acho que se eu fosse dizer um nome brasileiro, assim, para trabalhar, seria a Marina Persson mesmo. Foda. E, bom, a gente já está chegando no final agora, eu vou começar nas últimas perguntas. Se você pensa, você já comentou um pouco, mas em fugir do ramo da atuação, o que você pensa em fazer no futuro aí da sua carreira no cinema? Ou não no cinema, nem qualquer. Olha, eu descobri dia desses que uma coisa que eu gostava muito, o nome dessa coisa era direção de arte. E agora eu estou estudando direção de arte. Eu estou fazendo um curso com Vera Hamburger, que é um grande nome, né, na direção de arte aqui no Brasil. E eu estou, assim, descobrindo isso tudo. É interessante porque eu tinha dito, né, que desde pequenininha eu pegava a máquina fotográfica do meu irmão e tirava fotos, eu montava cenários. Eu pegava minhas Barbies, minhas Polis, montava um cenário e tirava foto. E aí eu me preocupava com figurino, me preocupava com os móveis que estavam ali. Às vezes eu não tinha um móvel que eu queria. E aí eu desenhava na parede um móvel que eu achava que ia fazer uma boa composição ali. E eu descobri uma pasta dia desses no computador daqui de casa com essas fotos que eu tirei quando eu tinha uns 7 anos de idade. E eu fiquei, caramba! Eu acho que eu estou muito nesse processo de voltar à minha infância, sabe? Descobrir quais as coisas que eu gostava. Porque eu acho que isso diz muito sobre você, né? Sobre o que você verdadeiramente é. Sim. E aí eu vi direção de arte ali. É uma coisa que eu gosto muito até hoje. Então, eu gosto de direção de arte, eu gosto de direção de fotografia. É claro, pretendo dirigir filmes, mas, né, tem um longo caminho ainda aí. Sim. Eu gosto de escrever algumas coisas também. Eu converso muito com o Jesus, que é o roteirista, que foi o roteirista da Noite Amarela, junto com Ramon Portumota. Eu converso muito com ele sobre roteiro. Eu converso muito com Clara Oliveira, que é uma das personagens, que fez uma das personagens também da Noite Amarela. A gente criou uma amizade fortíssima
e a gente pensa em escrever coisas juntas, sabe? Enfim, vamos ver aí, né? O que é que sai do papel. Muito bom. E eu queria saber, já que você entrou nessa questão, você costuma, principalmente na Noite Amarela, você percebe, porque, por exemplo, eu tive uma experiência de teste de filmagem, eu sempre quis dirigir, né, no Aham. começo ali. E aí, quando eu participei de um set de filmagem, eu sempre fiquei observando o diretor. Então, eu não sei se você teve isso na Noite Amarela, se você ficava observando o diretor de fotografia, a pessoa que fez a direção de arte e tal. Não ficava, e eu me arrependo profundamente por isso. Inclusive, era uma coisa que Clara Oliveira fazia muito. Ela chegava no pessoal da iluminação e ficava, vem cá, como é que faz esse negócio? Como é que monta isso? E na época eu, sabe, eu estava muito concentrada naquele negócio de atuação. Sim. E hoje em dia eu faço, caramba, assim, as coisas estavam acontecendo ao meu redor e eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia, não entendia nada de fotografia, nada de iluminação, nada de direção de arte, de figurino. Sabe, aquela galera tava dando um duro e, enfim, você como ator muitas vezes não percebe, né, assim. Principalmente se você for um ator inexperiente, que tá começando ainda. Uhum. Hoje em dia, assim, se eu for atuar, vai ser completamente diferente, porque eu acho que é importante você ter ideia, né, de como as coisas em outras áreas estão acontecendo, Sim. como elas acontecem. Bom, e agora, para finalizar, Ana, eu gostaria de pedir uma indicação de filme para você, uma indicação de algum filme que você gostou. A gente costuma pedir de terror a indicação, mas você já citou alguns filmes de terror, então eu acho que já fica como Hum. indicação também. Então, algum filme que você ama aí que você gostaria de indicar aí para o pessoal? Ai, caramba! É porque os filmes que eu amo muito, eu acho que muita gente já assistiu. Mas eu vou indicar mesmo assim. É o meu filme preferido. É claro que isso pode mudar, isso sempre muda, né? Mas eu considero que o meu filme preferido seja Veludo Azul, de David Lynch. Muito bom. E quem não assistiu, assista. E assim, se você assistir e não gostar, espere, porque depois de um ano, todas aquelas imagens loucas vão voltar à sua mente e você vai sentir necessidade de assistir de novo. E aí, quando você assistir de novo, provavelmente você irá amar. Diria que é a mesma situação com Cidade dos Sonhos, Eraserhead. A maioria dos filmes do Lynch são Uhum. assim. A primeira vez que eu assisti, sei lá, com 15 anos. Eu não entendi nada. Eu falei, nossa, que esses caras estão me indicando isso? E aí, depois, quando você volta, depois de um tempo, aí você vê a genialidade. Uhum. David Lynch, ele tem essa capacidade mesmo de colocar imagens na sua cabeça que você não consegue tirar mais. E aí você fica pensando naquilo e aquilo fica te chamando de volta, para você voltar. Enfim, é toda coisa daquele mistério, né? Total. Bom, Ana, muito obrigado por participar dessa entrevista. Eu gostei muito do papo. E desejo muita sorte na sua carreira aí, que você possa voltar aqui para outra entrevista. Eu que te Beleza? agradeço, Otávio. Muito obrigada pela oportunidade. E, enfim, espero que a gente ainda se veja por aqui. Um beijo aí para todo mundo que está assistindo.